Bom dia. Oi. Oi, bom dia. Olha nós aqui de novo. O Ernest, o canal dele, que fala muito da Bom Dia Cavalo, certo? Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu venho falando falando de filosofia e filosofia pesada, sabe? Falando de Kant e, né, o seu sistema, entendeu? É preciso, assim, eu reconheço que para falar, né, dessa figura aí, sabe, é preciso tutano, muito tutano. Mas o fato é que ele distingue pelo menos dois grandes campos da filosofia, sabe? A filosofia pura é chamada teórica e a filosofia pura é chamada prática, né? E é da filosofia pura prática que sairão os controles que vão atuar sobre a sociedade, sobre a vontade dos indivíduos na sociedade, certo? Em algum lugar que o Kant parecia ser, como um liberal que foi, certo? Um individualista, tá certo? Mas isso aí é uma coisa para depois. Eu assisti um filme esquisito, sabe? American Badger, ou texugo, o texugo americano, certo? E esse texugo no americano é um carnívoro, certo? É um bicho que tem as pernas curtas, sabe? Eu não sei se aqui na América do Sul a gente tem esse bicho aí, sabe? Isso aqui, eu acho que aqui na Amazônia eu nunca ouvi falar desse puto não, certo? Mas o personagem, o Jim, sabe, diz que teve esse apelido dado pela mulher dele, sabe, que morreu de câncer, entendeu? Mas antes de morrer, ela disse para ele que ele era um badger, um texugo, sabe? E na descrição, sabe, ali, sabe, diz que o texugo, sabe, encarando um urso cinzento, sabe, é capaz de, sabe, de arrancar o saco dele fora, entendeu? Mas assim, esse cara aí falando aí, sabe, da personalidade dele, sabe, eu não sei, eu fiquei assim invocado, apontei aí, sabe, a fala dele sobre essa questão da moral, sabe, porque eu venho tratando desse tema. Ele diz assim, falando das crianças, sabe, ele se queixa primeiro que ele nunca foi assim um moleque assim muito esperto, certo? No futebol era ruim, no basquete era ruim, né? Mas diz assim, né? Mas de qualquer maneira todos são bons em alguma coisa, certo? Ele mesmo, sabe, se era escroto em futebol e em basquetebol, mas em alguma coisa ele era bom, certo? Tem um superpoder, o que ele disse. O dele era deixar que os outros decidissem por ele, porque da forma como ele vê a vida, se não tem que tomar as próprias decisões, ele não pode cometer nenhum erro, e não podendo, ele sempre ganha, e se ganha, se alinha ao lado dos vencedores, o que todo mundo no mundo quer ser, entendeu? É interessante esse raciocínio dele aí por vias tortas. O cara fica inerte, certo? Não decide nada, os outros decidem por ele, certo? Ele não se arrisca. Faz lembrar aquele personagem, sabe, da parábola de Jesus, sabe, de Yeshua, entendeu? Em que um senhor chamou, sabe, 3 servos aí, sabe, para dar uma ajuda, qualquer coisa assim, sabe? E distribuiu aí umas porções de dinheiro a título de empréstimo para cada um e disse que cada um procurasse investir aquele dinheiro que depois acertasse com ele, pagasse o principal e ficassem com aí, sabe, com algum aí, sabe? E ele dispensava juros, qualquer coisa assim, não sei se ele dispensou os juros. E os 3 foram, certo? 2 voltaram bem-sucedidos, mais ou menos, teve um, sabe, que foi elogiado, certo? O outro ficou aí no meio, e um disse assim, olha, senhor, está aqui, o senhor me deu 3 moedas, está aqui, sabe? Eu fiquei com medo, sabe, de gastar as 3 moedas, sabe, e perder, sabe? Aí o senhor escroteou com ele, certo? Tá bom, filho da puta, tu pegaste meu dinheiro, levaste, certo? E a desvalorização da moeda, tu vais ter que pagar. Assim faz esse cara aqui, sabe? Ele não se empenha em nada, não toma nenhuma decisão, mas aí o cara, bicho, no filme ele é um matador, é um assassino escroto, entendeu? Um cara que é contratado para matar pessoas, sabe? E quando ele mesmo admitia, sabe, que na saída, sabe, da cena do crime, sabe, ele não tinha aquela tranquilidade que todo matador deve ter, sabe, que é sair em silêncio, sabe, ele fazia o maior escândalo, matava mais, se ele matou meia dúzia, ou se matou um, matava 6, se matou 6, matava 12, entendeu? Era um assassino filho da puta, e por isso ele era chamado de texugo. Mas o que nós temos aqui é assim, sabe, eu defendo que essas pessoas que se alinham ao lado do crime, sabe,
são daquelas pessoas que adotam a ética vigente, a ética que está aí, certo? A ética que todo mundo pratica, que o sistema capitalista pratica, e que antes do capitalismo se estabelecer cientificamente, sabe? Aí, sabe, as vantagens, os privilégios sempre foram procurados por muitos. O YouTube tem mandado para mim uma porrada de filmes sobre a história, sabe, de Roma, sabe, sobre a história do exército romano, sabe, exército romano que estava a serviço do Senado romano, sabe, que saiu ali para as bandas da Europa Central ali, sabe, para criar porradal, sabe, com os germânicos, sabe, com aquele pessoal ali, visigodos, ostrogodos, sabe, godos e não sei mais quem, entendeu? E maior porradão, maior matança, sabe? Só coisa horrível, sabe? Só coisa horrível, certo? Agora, tudo isso tinha um sinal, tinha um significado, certo? O Júlio César, por exemplo, foi fazer porrada lá na Gália, na região ali que é a França, certo? Matou o Vercingetorix, entendeu? Que era uma liderança lá, sabe? Uma liderança ali, sabe? Gaulesa, entendeu? E esse puto do Júlio César foi para lá, sabe? Voltou de lá podre de rico. Saiu, me parece, pressionado de Roma, porque tinha um cara lá, sabe, o Silas, eu acho, sabe, que queria a cabeça dele, porque achava que ele podia dar problema, certo? E falando nisso, eu me lembrei de uma parada, né, num documentário que eu assisti aí, não sei se é documentário, né, e numa história que o YouTube mandou para mim, certo? Sobre essa questão de pirataria. Eu contei ontem a história, né, de um pirata e o Alexandre, certo? E me lembrei, sabe, que o Júlio César foi vítima, né, quando ele escapava de Roma fugindo, sabe, do Silas, e no meio do caminho ele pegou, sabe, saiu de barco, parecendo com esses caras aí que fugiram lá de Mossoró, entendeu? Que saíram lá de Itajaí, não é Itajaí, sabe? Itaqui, eu não sei como é que é. Sei que saiu de uma cidadezinha ali, sabe, ali no Rio Grande do Norte, foram para Fortaleza, sabe, e de lá saíram, vieram na direção aqui de Mosqueiro. Mosqueiro é uma ilha chamada de bucólica aqui pelos moradores lá que tem ali, sabe, sítios, sabe, tem vivendas, sabe, onde eles vão no final de semana para lá. Está a 70 quilômetros de distância de Belém, só que o trânsito é de fumar, bicho, o trânsito é de fumar. Se fala aí 1h30, mas eu duvido. Se gasta no mínimo aí 2 horas e meia para sair de Belém e chegar até lá, entendeu? E na volta é pior. Mas o fato foi que os caras de Mossoró também pegaram uma embarcação e ficaram em Mosqueiro depois, sabe? Atravessaram. Não atravessaram não, Mosqueiro é Belém, sabe? Ali, sabe? Tem uma ponte, atravessa e já está dentro, entendeu? A ilha de Mosqueiro não está descolada assim muito do território de Belém, sabe? E o Júlio César, rapaz, saindo também, tentando escapar, sabe? Escapar ali, sabe, dos senadores romanos, dos inimigos ali, sabe, em Roma, entendeu? Aí pegou uma embarcação e no meio do caminho foi sequestrado, sabe, por um pirata, sabe? Desses piratas aí. Mas o fato é que o mundo está cheio de piratas. Pirata, para mim, são aqueles que se apropriam da riqueza dos outros, são pessoas, eu tinha escolhido uma palavra para traduzir, sabe, esse fato aí, sabe, esse ato, né, esse tipo, sabe, essa conduta que compõe o que eu chamo de conduta de pirata, entendeu? Mas eles se apropriam sabe, da riqueza dos outros, sabe, dos excedentes. E aqui no mundo atual, sabe, aquilo que acontecia assim que os humanos pararam, sabe, para fazer povoações, aquela coisa toda, passou aí, porra, sabe, lá 12 mil anos já de lá para cá, entendeu? E os caras continuam na mesma sujeira, sabe? Me parece que os sumérios estavam há 5 mil anos, certo? Não, 5 mil anos? Ô caralho, 5 mil anos, sabe, ali, sabe, antes de Cristo, entendeu? Quando se estabeleceram, certo? 50 séculos, entendeu? E de lá para cá passaram esses 50 séculos, mas esses dois agora, sabe, são 52, porra, e nada mudou. A pirataria continua praticando aí, sabe, roubos, certo? A palavra no final mesmo é roubo, só que o roubo é um crime que está dentro de cada legislação de cada país, certo? Esse roubo aí, sabe, do capitalismo, é um roubo que se dá nas condutas individuais. Hoje está até uma discussão aí em torno do Elon Musk, e eu não, novamente, para variar, certo? Eu não marquei o tempo, aqui está dizendo que são 8h24, eu tiro 4, sabe, para facilitar, 8h25, então vou até 8h55, vou até 8h50, tá certo? Para arredondar. Mas o fato foi que nós temos hoje aí, sabe, uma pedra no sapato do Xandão, tal de Elon Musk, mas na verdade é no pé
dentro do sapato dos brasileiros, inclusive do meu, certo? Do meu tênis que de vez em quando eu saio, de vez em quando não, todo dia eu preciso sair para comprar comida, tá certo? E vou, meto um tênis no pé e vou aí, sabe, procurando aí venda de comida já pronta, entendeu? E assim, rapaz, sabe, tem uma pedra no meu sapato, sabe? E essa pedra é esse tal de Elon Musk, sabe? Esse filho da puta. Hoje, de madrugada, eu estava ouvindo a história dele, sabe? De um fudido aí, sabe? Que levou, que apanhava que só a porra do pai dele, entendeu? E teve que fugir para o Canadá, depois veio para os Estados Unidos, onde adquiriu cidadania, sabe? E ali foi fuçando, fuçando. É um cara sofredor do caralho, entendeu? Eu não sei se vale a pena, sabe? Ter tamanha fortuna que ele tem, a segunda fortuna maior do mundo, me parece, certo? Não sei quantos bilhões aí de dólares ele tem, sabe? Mas ter vivido essa vida escrota, sabe? Essa vida que hoje, certamente, sabe? Ele pena pra caralho para se levar da dor que ele sentiu e está sentindo até hoje por conta disso, certo? Mas eu só sei que esse cara, sabe, tá aí infernizando a vida dos brasileiros e resolveu comprar aí porrada, sabe? Com o Xandão, sabe? Mas na verdade ele está agindo em nome aí do movimento de extrema direita, que está aí, sabe, em polvorosa, porque vamos ter eleição aí, sabe, nos Estados Unidos. Eu não sei se já é agora no final desse ano, sabe, onde o Biden vai enfrentar uma pedreira infernal aí, sabe, e o pessoal diz aí, sabe, que a eleição do Trump são favas contadas já. E o fato é que esse cara, esse Trump aí assumindo, sabe, o governo dos Estados Unidos, sabe, vai alterar muito aí o prato da balança, sabe, para um dos lados, entendeu? Porque o cara é fodão, entendeu? E vai aí, sabe, vai aí acelerar mais ainda, sabe, escalar mais ainda, sabe, aí as forças aí da extrema direita, sabe, inclusive aqui no Brasil. Os caras resolveram pegar o Brasil para bode expiatório, tá certo? Escolheram a gente aí, talvez, o pessoal diz aí porque nós somos uma economia fraca, sabe, constituições fracas, eu não sei, tá certo? E querem aí, sabe, sei lá, eu não sei bem direito como é que é isso, entendeu? Mas o fato é que, vendo aqui essa história do Bédiga, certo? Do texugo, sabe? Que é capaz de arrancar o culhão, sabe? De um grizzly, certo? O fato é que esse bicho aí danado, rapaz, do mundo, sabe? Fez o que fez, mas tinha uma ética, certo? Uma ética e uma moral individual. Ele como bandido, como criminoso, vai ver, sabe? Assassino, não sei se assassino tem tempo para pensar, entendeu? E assim, para se arrepender, para avaliar a sua maldade. Mas o cara era um solitário, certo? Era um lobo solitário. Ele ficava dentro de um hotel, certo? Ali esperando o chamado, quando era contratado aí, sabe? Ele ia fazer o serviço e voltava de novo. A história conta que ele passou 12 anos depois que a mulher dele morreu de câncer, sabe? Sem contato com pessoas, entendeu? Inclusive com mulheres. Mas assim, eu estou procurando aqui uma folha onde anotei alguma coisa, mas na verdade eu queria falar justamente de soberania, certo? De soberania e democracia, que foi um papo que levou o Zé Reinaldo, jornalista do site 247, certo? Falando, combinando essas duas instituições, certo? Essas duas estruturas, né? Soberania nacional e democracia, tá certo? Ora, quando esse cara vem aí, sabe, esse Elon Musk, sabe, vem aí, sabe, para cima das nossas instituições, se queixar de que aqui nós não temos liberdade de expressão, sabe? E esse é o mote dele aí, sabe, para poder, sabe, fazer ataque às nossas instituições. Aí o pessoal encetou uma discussão. Eles queriam fazer assim, bloqueio ou não bloqueio o X aqui no Brasil, certo? Aí todo mundo que tem X, porra, não quer. Eu mesmo tenho um X aí, eu não sei se, sabe? Mas o fato é, aí também tem uma discussão assim. Agora esse cara, sabe, de longe ele fica aí, sabe, agredindo, quando ele só grita porque ele está longe, entendeu? Ele é de outro país, sabe? E ele só pode ser processado com as leis de outro país. Ele pode ser processado por aqui, certo? Aí penalmente, criminalmente. Mas acontece o seguinte, que para ele, sabe, ser intimado para fazer defesa, sabe, ele nunca vai ser encontrado. Veja que o Brasil hoje tem um cara lá, um brasileiro, um tal de Alan dos Santos, sabe, que teve um site aí chamado Terça Livre, sabe, infernizou a vida dos brasileiros, ajudou a eleger Bolsonaro, aquela coisa toda nas redes sociais, e não se consegue, o cara está nos Estados Unidos, se juntou lá com um tal de monarca, sabe, e não se consegue, sabe, fazer nada. Tem outros meliantes lá também, mas não se consegue. Tem inclusive uma tal de Ludmilla, mas não se consegue trazer esse pessoal para cá, sabe, o Fazeiros responder o processo, certo? E o Musk confia nisso, sabe, ele é estadunidense, sabe,
não pode ser alcançado pela mão da justiça brasileira, certo? Mas acontece que a empresa dele, o Twitter, certo? Deve ter CNPJ nacional, certo? E ele pode ser alcançado aí pelo CNPJ da empresa dele, tá certo? Então eu penso que também talvez bloquear não seja o remédio, mas se pode alcançar, se pode forçar aí, sabe, institucionalmente a empresa dele, o Twitter, certo? A não ser que depois aí de tanto forçado, sabe, ele resolva ele próprio, sabe, meter a empresa dele no saco e cair fora, entendeu? Então é isso aí, tem essas coisas acontecendo e esse cara dominou hoje, sabe, o cenário, certo? Eu vou até 8h50, são 8h30. Diz aqui que eu tenho mais 20 minutos, vamos embora ver. Ontem cortou, certo? Não, ontem não cortou não. Mas eu já separei aqui o meu perfil, certo? Aí tem uma notícia aqui, sabe, que o STF condenou mais 14 pessoas por atos golpistas no 8/1, certo? O total hoje chega a 173 fundidos já presos, entendeu? A prisão, sabe, o processamento desses caras, dá para indicar, toda vez que eu vejo as fotos, sabe, daquela sublevação, sabe, no dia 8/1, sabe, é que eu fico horrorizado. Eu estou vendo aqui nesse momento uma dessas fotos ali, sabe, os golpistas aí, sabe, encarando a PM ali com os escudos aí, sabe, à frente, entendeu? As viaturas, os carros. Esse já foi depois que o Capelli assumiu a frente, sabe, ali dos meliantes, entendeu? Porque a PM do Distrito Federal, sabe, foi orientada a não fazer porra nenhuma. E o pior é que o governador, sabe, que deve ter dado a ordem aí, bolsonarista que filha da puta sabe, está incólume aí, por hora não se fala nada a respeito dele, sabe, em termos de punição. Mas diz assim então, né, que o STF condena mais 14 pessoas por ato golpista no 8/1, total chegando a 173, e eu emendo, certo? E vai chegar mais, tá certo? Que eu quero mais é que esses putos se fodam, tá certo? E tem uma outra notícia aqui, é do Poder 360. Essa notícia que eu li há pouco aí foi do UOL, certo? E aqui agora é o Poder 360. Aí eu tenho assim a notícia, né? MPF pede aumento de pena de réu do 8 de janeiro após encontrar um boné dele e analisar o DNA desse boné e terminou identificando o cara, certo? Aí eu disse assim, certo, na minha conta. Com o MPF quer dizer Ministério Público Federal, pedido aumento de pena de réu do 8 de janeiro após encontrar DNA em boné, o que estava ruim ficou péssimo para o neofascista golpista, certo? Novamente aqui eu continuo com a minha acidez, bicho, a minha acidez que não é intestinal, sabe? Destilando em cima desses filhos da puta para eles serem comidos, certo? Tem uma outra notícia aqui, sabe? Aí aqui eu estou dando um coice aqui, já é na Eliane Cantanhede, certo? Que ela é uma jornalista aí, sabe? Escrota do Estadão, certo? Aí diz assim ela, né? Musk ameaça STF, Bolsonaro prega democracia, entre aspas, Equador invade embaixada. Que mundo? Que mundo é esse, hein? Diz que ela pergunta, certo? Aí eu mando ver aqui, olha. Repito, né? Musk ameaça STF, Bolsonaro prega democracia, Equador invade embaixada. Que mundo é esse? Aí, quer mesmo saber? Arroba Eliane, pergunto eu, de sacanagem, né? É o mundo que tu construíste com teu jornalismo pelego em favor do status quo dos teus patrões, viu? Porque assim na minha cabeça está bem claro, bicho, está bem claro, tá certo? Nós viemos um sistema, sabe, em que aí, sabe, tem predadores aí, sabe, atuando na economia, sabe, pegando os excedentes, sabe, pegando os excedentes da produção, sejam esses excedentes da produção. Lá no tempo dos hominídeos, bicho, era o resto de frutas que sobravam, era a lavoura, sabe, ali algum produto de lavoura que eles plantavam, algum animal, sabe, que eles ali, sabe, também tinham. Eram essas coisas assim básicas. Entendeu? Hoje, sabe, são bilhões e bilhões e bilhões. Essas plataformas hoje que vendem anúncios hoje, sabe, as plataformas de rede social que vendem anúncios aí, sabe, dessas empresas do mundo, sabe, porra, ganham bilhões e bilhões. O Mark Zuckerberg, certo, é um podre milionário, né, ele é dono da Meta, certo, que é dono da Facebook, entendeu? E tem esse porra aí do Elon Musk. Estou aqui marcando meu celular, isso aqui apagou. Tem esse porra aí do Elon Musk que é podre de rico também. Mas nos Estados Unidos, rapaz, diz que ali na costa leste está cheio, porra, cheio de fudidos aí que gostam de pegar os excedentes da produção, rapaz, sabe? Que gostam de investir, sabe, no mercado financeiro. Aí, sabe, que despejam dinheiro na BlackRock, sabe, que é dona da Petrobras, que é dona da Eletrobras, entendeu? Que é dona da Vale, porra, sabe, que levam todas as nossas riquezas aqui do país.
Porra, aí é foda, sabe? Aí o que é que eu digo, sabe? Que a Rede Globo, o Sistema Globo, que é anti-soberania nacional, essa porra quer, sabe, que a gente fique aí um quintal dos Estados Unidos o tempo todo, certo? Aí deixando aí a porteira aberta o tempo todo para sair toda a nossa riqueza, sabe? Petróleo, minério, sabe? Ferro, não sei mais o que, entendeu? E tudo isso, sabe? Vai para o mercado, vai lá para Dinamarca, vai lá para Noruega, sabe? Enfim, sabe? Enricando todo mundo e deixando nós fudidos aqui, parecendo com uma cidade que tem bem aqui perto de nós aqui, sabe? Chamada Barcarena, uma cidade de fudidos, sabe? Que nem nós aqui em Belém, um bando de fudidos também, sabe? Lá em Barcarena tem duas empresas da Vale que tem CGC lá, sabe? É a Albrás e a Alunorte. Outro dia falei, falei um outro nome para falar, a Albrás e a Alunorte, eu falei um outro nome aí, sabe? Eu, inclusive, eu fiz a advocacia contra essas duas empresas aí, sabe? Junto com um sindicato, eu trabalhava para um sindicato e fazia combate para a Alunorte e a Albrás, sabe? E em geral elas eram condenadas, consegui, sabe, umas dezenas de condenações dessa empresa escrota aí, sabe? Aí é o que eu digo para a Eliane, é o mundo que tu construíste com o teu jornalismo pelego em favor do status quo dos teus patrões, viu? Eu acho que o jornalismo, as empresas de comunicação e o próprio Elon Musk, sabe, pauta a gente hoje, sabe, com a comunicação social, quando ele é dono, proprietário de uma plataforma de rede de relações, de rede de comunicação aí, sabe, de redes sociais, entendeu? Esse Elon Musk que é o X. Certo? E o cara é podre de rico porque tem tem essa empresa, esse empreendimento, certo? E aí se dá bem no mundo, certo? Ele só perde lá na China. Aí eu retomo aqui o que o Zé Reinaldo falou, sabe, a respeito dessa folga que o Elon Musk tem aqui no Brasil, mas que não tem lá na China, porque lá na China tem o próprio Twitter, tem o próprio X lá, sabe, do Xi Jinping, entendeu? Lá não tem espaço, tem o próprio Face do Xi Jinping, sabe, para os chineses lá, sabe? E lá o Elon Musk nem pode piar, sabe, porque ele tem negócios por lá e se piar muito, sabe, os chineses botam o fudendo em cima dele, entendeu? Ele se lasca, entendeu? E assim, essa história de soberania, a soberania é essa questão de nós aqui, brasileiros dentro do Brasil, sabe? Temos o direito de ser uma nação, bicho, que a gente chama de soberania. Temos o direito de ter nossas próprias leis, sabe? Temos o direito de ter o próprio sistema judiciário aí que está fazendo aí, punindo esses filhos da putas aí, sabe? Como disse ainda agora, e mais 14 foram aí condenados aí, tiveram lacrada ali a pena contra eles, sabe? E o cara vem sendo Elon Musk aí, entre outras coisas, se queixar disso aí, que o Xandão está com mão de ferro muito pesada, que ele é um tirano, que ele é um ditador, sabe? Mas nós temos o direito de fazer, sabe? De ter as nossas instituições funcionando dessa maneira. Aí tem uma outra notícia aqui, certo? E começou 8h38. Aí diz assim, né? 2-1, certo? Desembargadora segue o relator e vota contra a cassação de Moro. Isso é aquela porrada, né, do Moro, certo? Lá na Justiça Eleitoral do Paraná, certo? São sete juízes no tribunal, tá certo? Tem essa confusão, eu não sei bem se os caras são juízes ou são desembargadores, certo? Eu só sei que são juízes temporários, certo? São nomeados pelo governador. Certo? E ali é um tribunal, talvez sejam desembargadores, eu acho muito alto. Eu tive um cara que foi meu colega advogado, que a gente era da militância aí do PT, entendeu? O cara foi nomeado para esse cargo aí, sabe, de ser juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Pará, entendeu? E se o cara foi, porra, né, desembargador, o cara cresceu pra caralho, entendeu? Mas assim, o fato é que está 2-1, desembargadora segue o relator e vota contra a cassação de Moro, mas acho que está 3-1, porque um outro filho da puta votou também com o Sérgio Moro, certo? Aí eu digo assim, sabe, no meu xixa, esse negócio do TRE do Paraná, sabe, com placar de 3-1, com placar de 3-1, sabe, contra a cassação de juiz pedindo vista, só faz Moro sangrar numa medonha tortura. O sujeito paga preço alto por desafiar o sistema. O que aconteceu foi o seguinte, quando já ia fechar a votação, sabe? Aí o cara pediu vista do processo, faltavam, me parece, 2 votos, além do voto do presidente. Aí o cara pediu vista, provavelmente ele vai votar contra o Sérgio Moro. Aí o que vinha logo em seguida antecipou o voto dele. O fato é que já está, salvo engano, 4-1. Isso aí é a bronca do Moro, certo? A bronca do Moro lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sabe? Por se achar, porra, o cara se achou, certo? Achou que sendo um juiz de piso, um juiz federal, certo? Podia, sabe, aí, colocar todo mundo, sabe, no bolso, sabe? Ele montou uma rede aí, sabe, de documentação de atos de corrupção, sabe? E começou a usar, por de vez em quando ele tirava, sabe,
tirava uma maldade do saco, sabe, para fazer chantagem, entendeu? E assim ele veio varando, mas o fim dele chegou. E tem aqui, sabe, uma porrada aí, sabe, é, em torno daqueles caras que supostamente foram, né, os mandantes do assassinato da Marielle, né? Em meio à discussão de foro no Supremo Tribunal Federal, cresce na Câmara a articulação para caçar Brazão. Brazão é o irmão do Domingos, certo? É o Chiquinho, certo? Apontado como mandante do caso. Eles são dois irmãos, é o Domingos e o Chiquinho, certo? O Chiquinho é o deputado federal, certo? E aqui está dizendo o seguinte: o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende colocar em votação a análise da manutenção ou não da prisão de Chiquinho Brazão entre quarta ou quinta-feira. Mas se está dizendo aí, sabe, que os bolsonaristas do caralho lá e esse congresso conservador aí, sabe, vai votar, sabe, pela liberação do Chiquinho, tá certo? Mas logo em seguida me parece que eles dão um bote, sabe, e caçam o mandato do Chiquinho, e isso, na visão deles lá, sabe, é uma forma de dizer para o Supremo Tribunal Federal, que está à frente do processo aí, sabe, que está mandando prender o cara, né, para ele dar uma brecada, né? E aí eu digo assim, sabe, meu comentário: eterno debate burguês liberal, essa discussão de foro no Supremo Tribunal Federal, com articulação na Câmara para caçar Brazão, o Chiquinho, certo? Apontado como mandante do caso Marielle. Perda de tempo histórico civilizatório. Aí, sabe, essa coisa aí lembra como é que esses caras funcionam, quando são 8h41, eu acho que eu vou ficando por aqui, sabe, porque já chega de falar muito, tá certo? Mas o fato é esse, sabe, que a gente vive numa sociedade contramão, e quando o Zé falava, sabe, lá de que o Twitter, de que o X não tem vez lá na China, ele disse que isso só é possível porque a China fez uma revolução, bicho, sabe, com o Mao Tse-tung em 49, certo? Em 49 o Mao Tse-tung saiu aí. O Mao Tse-tung era um professor, sabe? E saiu por aí enfrentando as oligarquias chinesas da época, entendeu? E foi para o campo, sabe? E fez uma grande marcha, e etc e tal, e mobilizou, né, gente para dedéu lá na China, certo? Mas o fato é que ele foi bem sucedido na revolução que ele articulou, e por conta disso, sabe, eles têm lá um sistema, uma soberania, sabe? Uma soberania forte, sabe? Eles têm um partido central forte, sabe? Tem uma força política forte, sabe? E por conseguinte uma democracia também, que é diferente da democracia liberal, forte, tá certo? Que é capaz então de enfrentar, sabe? Lá esse Elon Musk não vai, sabe, dar sopapo no Xi Jinping nem que abacatu, tá certo? Ele faz isso, sabe? Ele sai de lá fudido com a Tesla e outras empresas que ele tem lá, sabe, na China, sabe? Aproveitando a mão de obra barata dos chineses, tá certo? Então é isso aí, falei demais, dei bom dia a cavalo, tive peito, sabe, para vir diante aí do microfone, porque, cara, eu não mostro na câmera, certo? Não agora, deixar essa porra aí crescer mais um pouco, aí pegar mais um pouco, que eu tô ainda inseguro a respeito desse trabalho, tá certo? Mas por enquanto eu vou aí, sabe, dando bom dia a cavalo, digo que o meu canal é esse, tem esse nome aí, que meu nome é Ernest, tá certo? Bom dia a todos aí, valeu!